Olá! Já faz algum tempo que eu tenho estudado sobre esse tema e eu nunca falei aqui no meu canal mais ativamente a respeito disso. Para ser mais específica, eu tenho me debruçado um pouquinho sobre superdotação e altas habilidades desde aproximadamente ali 2017, 2016, 2017. E claro, com algumas pequenas pausas, com o hiperfoco nisso em alguns momentos, mas é um tema que me atrai bastante. E recentemente eu resolvi me aprofundar um pouquinho mais nisso. Recentemente que eu digo, vou colocar de uns 6 meses pra cá. Tem muitos colegas meus que não me aguentam mais falar desse tema. Então, eu tô me segurando bastante porque eu tô com algumas ideias futuras para vídeos futuros e agora eu resolvi gravar esse vídeo para tratar um pouquinho sobre a superdotação e altas habilidades, até para esclarecer quem não tem esse conhecimento, quem não sabe como é que funciona, o que se caracteriza a superdotação e etc. Então, esse é o objetivo desse vídeo de agora. Antes de mais nada, vamos para a definição, o que é superdotação e altas habilidades. Antes de mais nada, a gente tem uma questão de conceitos aí, de palavras, duas palavras aí, que é superdotação e altas habilidades. O que a gente tem hoje são ferramentas, testes neuropsicológicos para avaliar a capacidade de inteligência acima da média, ou até habilidades ou capacidades acima da média de pessoas, de uma maneira geral. Isso é o que a gente tem. Mas não tem como a gente cientificamente provar que um cérebro é inteligente, ou é acima da média, ou é superdotado. Isso não tem como a gente provar ainda. Embora existam algumas pessoas que afirmem que o cérebro da pessoa com superdotação e altas habilidades, ele é um pouquinho diferenciado em termos de anatomia, com a bainha de mielina, né, aquele corpo do neurônio, né, que faz a conexão ali de uma informação, a sinapse, ou seja, comunica com o outro para passar a informação, para absorver a informação e etc., que ele é mais grosso. Também alguns dizem que o cérebro ele é maior em termos de tamanho, mas nada disso a gente tem como comprovar, né? Recentemente tem se falado um pouquinho mais a respeito de superdotação e altas habilidades, então é algo que recentemente está sendo difundido mais, né? E eu acho importante a gente falar disso também, né? Eu me interessei por esse tema lá atrás porque eu me identifiquei com algumas características, né? Mas isso aí é papo para outro vídeo. E você também pode se identificar com algumas características, porém, para você chancelar que você tem superdotação e altas habilidades, você precisa fazer uma avaliação neuropsicológica completa. Essa avaliação neuropsicológica eu vou colocar um EO aí, vou abrir um parêntese aqui, neuropsicopedagógica, para você avaliar se você tem, além de outras possibilidades, como tudo que tem a ver com as funções executivas e cognitivas, como, por exemplo, TDAH, autismo, dislexia, descalculia, desortografia, enfim, tá? Então, tem várias coisas ali que você pode identificar a partir de uma avaliação completa, avaliação neuropsicológica completa. Muito mais neuropsicológica do que neuropsicopedagógica, tá? Por que eu falo isso? Porque o que o neuropsicopedagogo não pode fazer é aplicar os testes lá de personalidade e o VAIS ou VIS, que dependendo de quem for, né? Se for um adulto, um adolescente, etc., ele não pode aplicar, que isso é exclusivo do psicólogo. Porém, existem uma série de testes, uma bateria de testes que pode avaliar a superdotação e as altas habilidades, e não é somente o QI, tá? Então, o QI, ele é um fator, mas o fato de você ter um QI, de repente, acima de 130, que é o que se estipula sobre a superdotação, não significa que você é uma pessoa exatamente superdotada.
Então tem várias questões aí. Então assim, ó, o que seria superdotação? A superdotação é uma pessoa, né, que tem essa característica de ter alguma habilidade acima da média, tá? E um mito em cima da superdotação é que a pessoa é bom em tudo. A gente tem aquelas figuras míticas da superdotação, que são os gênios, né? Tipo o Einstein da vida aí, por exemplo. Mas não é necessariamente isso, tá? Então, superdotação tem a ver com um conjunto de capacidades, eu vou melhorar a palavra aqui, eu vou explicar por quê. Acima da média. Por que eu tô falando de capacidade e não habilidade? Porque questão do conceito que eu comecei falando, abri um parêntese e não fechei. Enfim, que é o seguinte, superdotação e altas habilidades. Lá atrás, quando foi se discutir isso pela primeira vez, falou só de superdotação. E depois, aprofundando alguns estudos, chegaram nas altas habilidades. É tudo a mesma coisa. Só que usaram altas habilidades erroneamente. Porque a habilidade a gente entende que é algo que pode ser desenvolvido. E no caso da superdotação, não é necessariamente, porque a superdotação é genética, tem uma alta carga genética. Ou seja, a partir do momento que você se identifica como uma pessoa superdotada, ou seu filho e sua filha, ou um parente mais próximo, irmão, pai, mãe, automaticamente você tem outros parentes mais próximos, você pode ter com superdotação, tá? Então esse é um ponto principal. E a habilidade é algo que pode ser desenvolvido. Então, a melhor forma de caracterizar seria, ao invés de altas habilidades, altas capacidades. Mas, questão de conceito, de forma equivocada, se colocou altas habilidades e isso está sendo disseminado, enfim, e está sendo bem aceito. É isso, tá? Então, a superdotação, ela não pode ser desenvolvida. A pessoa já nasce superdotada. Então, isso já mata uma dúvida aí importante, tá? O que a gente tem hoje em termos de ciência e etc., são teorias. Teorias sobre a superdotação e altas habilidades. A gente tem lá aquele famosinho lá, que inclusive ele foi bastante criticado dentro da própria psicologia, na academia. O nome dele é Daniel Goleman, né? Ele falou de várias inteligências e falou especificamente da inteligência emocional. Então, a gente tem os vários tipos de inteligência que ele trouxe e ele traz bastante a ideia da inteligência emocional, né? E alguns tipos de inteligência. Ele fala de 2 tipos relacionados à inteligência emocional, que é intrapessoal e interpessoal, né? Então, intrapessoal tem a ver com você se conhecer, você saber como você funciona, enfim, esse é um tipo de inteligência. E interpessoal é você conseguir fazer uma leitura do outro, das pessoas, das interações e etc. E envolve uma autoconsciência, a intrapessoal, né? Autoconsciência, autorregulação, motivação interna, e a interpessoal, tudo isso, né? Empatia, habilidades sociais e etc. A gente tem o Goleman, que esse fala da inteligência emocional e esses tipos aí dentro da inteligência emocional, intrapessoal e interpessoal. E a gente tem o Gardner, que a gente estuda na faculdade de psicologia, ele fala de 9 tipos de inteligência. E aí a gente tem a lógico-matemática, né, que tem a ver com a facilidade de resolver problemas matemáticos e geométricos, a linguística, relacionada à habilidade de ler, escrever e memorizar, a espacial, que tem a ver com a habilidade de se localizar, encontrar direcionamentos, entender imagens e ler gráficos. Isso é interessante também. Físico-sinestésica, que está relacionada à habilidade de entender e executar movimentos do corpo. Interessante também. A gente pode ver isso em atletas, que tem a ver com psicomotricidade, né? Também a gente pode ver em atletas, a gente pode ver em dançarinos, né? Tem um pouco de consciência corporal aí, né? Interpessoal, que aí ele acrescenta a ideia lá do Goleman, né? Que é a inteligência emocional, que ele chama de interpessoal e intrapessoal. Então ele acrescenta esses 2 aí também. Interpessoal, que é a habilidade da gente se comunicar, expressar, conectar com outras pessoas. E intrapessoal, que é a forma como a pessoa se percebe, lida com seus sentimentos e desenvolve seus valores. A psicologia, a psicoterapia ajuda muito nisso, inclusive. Musical,
E, inclusive, só um parêntese, tem muita gente que chega para mim, muitos pacientes, que tem essa inteligência intrapessoal muito bem desenvolvida, porque já chega fazendo uma leitura dele mesmo. Ninguém melhor, eu gosto de falar, né? Ninguém melhor do que a gente pra gente se conhecer, né? Porque a gente tá dentro da gente 24 horas. Mas nem todo mundo tem essa habilidade de leitura intrapessoal. E tem muita gente que chega aqui, nossa, mas quando eu faço isso, eu faço assim, eu tenho a tendência de fazer isso, faz uma leitura precisa de si mesmo. Isso é bem interessante. E não é todo mundo que tem essa capacidade. Isso é interessante da gente observar. Tem a inteligência musical, relacionada à habilidade de se expressar através do som e de tocar instrumentos musicais. E aí a gente pode pensar também, né, falando em superdotação, fazendo uma relação aqui, por exemplo, Beethoven, Mozart, eles têm uma história bem peculiar aí, acima da média, né? Então é legal da gente observar isso. Aí a gente tem o naturalista, né, relacionado à habilidade de se conectar com a natureza e de se perceber parte da fauna e da flora, perceber parte disso. E existencial, relacionado à habilidade de compreender questões profundas sobre a existência, o sentido da vida e temas espirituais. Então é interessante, né? E aí, um detalhe importante desse autor, o Gardner, ele defende que a inteligência ela não pode ser medida, ela não é mensurável e ela se manifesta de maneira prática. Ele acredita que é possível desenvolver todos os tipos de inteligência. Essa é uma teoria dele, tá? Desenvolver é possível. Eu também concordo com isso. O que a gente está tentando diferenciar aqui, então eu estou trazendo algumas teorias, é o acima da média, que tem a ver com a superdotação. Então, o superdotado, ele pode ter algumas dessas áreas acima da média. Então, isso é importante a gente diferenciar aqui. As inteligências podem ser desenvolvidas, né, os tipos de inteligências, mas altas habilidades, aqui seria altas capacidades, a superdotação, ele é acima da média naquele ponto. Então, isso é importante da gente diferenciar. E o que eu acho que é importante? Por que eu tô trazendo tudo isso? Porque dentro da temática da superdotação e altas habilidades, a gente vai se debruçar nesses autores, né? Então, esse cara aqui, o Gardner, ele fala que a inteligência não é mensurável, que ela precisa ser observada na prática. Ou seja, não adianta eu ter conhecimento se eu não souber colocar esse conhecimento em prática. Nada de vale. Eu só tenho a informação e não faço bom uso disso. É por isso que a gente vê muitos pacientes fazendo pacientes, enfim, pessoas fazendo a avaliação neuropsicológica e de repente chega no QI, tem um QI alto, mas ele não necessariamente é uma pessoa superior, porque ele não está colocando de uma maneira prática aquele conhecimento. Então tem várias questões ali pra gente avaliar. Cada caso é um caso. Sempre cada caso é um caso. Tá? Então, isso aqui é interessante de observar. E os testes, a bateria de testes que a gente tem para avaliar essa questão, elas vão girar em torno de todos esses tipos de inteligência, né? Então tem um teste mais genérico para avaliar a questão, né, no que você é bom, que você consegue reconhecer. Tem os testes mais práticos de raciocínio rápido, de resolução de problemas. Então cada um vai avaliar de uma maneira mais pragmática, mais prática, mais objetiva, para ver se você é bom naquilo mesmo, né? Então, para avaliar esses tipos de inteligência. E aí, a gente também tem a teoria dos 3 anéis do Joseph Renzulli, o nome desse cara. O que ele fala? Aí a gente está entrando já no tema da superdotação em si. Ele define a superdotação como a interação entre 3 componentes: habilidade acima da média, criatividade e envolvimento na tarefa. Só vou abrir um parêntese aqui para vocês. A gente tem lá no QI, quando a pessoa vai fazer o teste de QI exclusivamente, para avaliar o nível, né, a nota dele do coeficiente intelectual, QI significa isso, coeficiente intelectual. É como se fosse assim, é uma série de questões, vai tirar uma média ali, né, que na verdade esse número, essa nota não muda, tá? A gente tem um termo, inclusive, que eu vou abrir um parêntese maior aqui para vocês. Esse parêntese vai falar sobre 2 tipos, entre aspas, 2 tipos de inteligência, que é a inteligência fluida e cristalizada, que a gente estuda também na psicologia e que tem tudo a ver com o teste de QI. São 2 tipos e eu vou falar de cada um deles, né? A inteligência fluida é o seguinte: ela envolve você ser capaz de pensar e raciocinar de maneira abstrata e resolver problemas. Essa capacidade, que é a inteligência, ela é considerada independente da aprendizagem, experiência e educação. Alguns exemplos que a gente pode citar de inteligência fluida
é resolver quebra-cabeças, usar estratégias de resolução de problemas, por exemplo, tá? Essa é a inteligência fluida. A inteligência cristalizada, ela envolve o conhecimento que vem de aprendizagem anterior e experiências passadas. São situações que requerem a inteligência cristalizada, a compreensão de leitura e o vocabulário, tá? Esse tipo de inteligência é baseado em fatos e enraizado em experiências. À medida em que a gente envelhece e acumulamos novos conhecimentos e compreensão, a inteligência cristalizada se torna mais forte, tá? É isso. E esse tipo de inteligência ele pode aumentar com a idade. Então, a gente tem esses dois tipos, inteligência fluida e inteligência cristalizada. Isso é importante, são coisas distintas. Então, a inteligência cristalizada vem com experiência, vem com aquisição de conhecimento, vem com leitura, vem com estudo, vem com várias coisas. Então, eu busquei ativamente, eu vou melhorando, porque o nosso cérebro, ele é neuroplástico. Ele tem uma neuroplasticidade, que é justamente isso. Se eu não... É tipo assim, o nosso cérebro é como se fosse... Eu não vou chamar de músculo, mas assim... É como se fosse músculos, mas não é. Mas assim, só pra você entender... a gente tem vários neurônios e se a gente deixa eles paradinhos ali e não exercita, eles vão ficando, eles vão atrofiando. Se a gente exercita com leitura, tem vários exercícios que estimulam várias regiões do nosso cérebro, né? Que pode ser desde psicomotor, né? Usando a psicomotricidade. Então, se eu tendo a usar o lado direito, vou usar o esquerdo para você trabalhar a bilateralidade do cérebro. E até mesmo questão de memória, enfim, raciocínio. A gente também tem o processo de aquisição de conhecimento, que ajuda nas funções executivas e na cognição. Então, tudo isso é a inteligência cristalizada que eu estou aprimorando e desenvolvendo com o passar dos anos, né? E a fluida tem muito mais a ver até com esse processo de capacidade, que tem tudo a ver com a superdotação também, dependendo do nível desse tipo de inteligência que a pessoa tem. Porque tem a ver com abstração, com resolução de problemas, que é independente da aprendizagem. A gente pode até falar de genética aí envolvida. Então, é interessante a gente guardar esse conceito, né? E só para ampliar um pouquinho mais, esses dois tipos de inteligência, eles aumentam durante toda a infância e adolescência, tanto a fluida quanto a cristalizada. E os picos de inteligência fluida, né, que a gente falou ali que é além da aprendizagem, né, que não independe da aprendizagem, ocorre na adolescência e começa a declinar progressivamente, começando por volta dos 30 ou 40 anos. A inteligência cristalizada continua a crescer durante a vida adulta. Mas isso a gente pode também associar um pouquinho com a questão da velhice, com a questão do corpo, com a questão das funções que de fato vão declinando, que independe da aprendizagem. Então a gente pode fazer essa rápida associação, tá? Eu falei disso porque os testes de QI vão avaliar esses dois tipos de inteligência, tá? A fluida e a cristalizada, como se fosse uma média ali, tá? Então, aí você vai ter um resultado ali que vai dar... se for, então a gente considera a superdotação QI acima de 130, tá? Então, isso é importante de você saber. Esse parêntese eu fiz aqui, porque se você for analisar, se a gente for só pelo teste de QI, não é legal, entendeu? Por conta de tudo isso que eu expliquei sobre as diferenças de inteligência fluida e cristalizada. Por isso que a gente tem que avaliar outros fatores, né? Considerando esses outros autores, como Gardner, como Goleman, que fala desses 9 tipos, né? O Gardner fala desses 9 tipos de inteligência que eu falei, lógico, matemática, linguística, espacial, físico, sinestésica, né? Interpessoal, intrapessoal, musical, naturalista e existencial. E também agora, eu abri esse parêntese, agora eu vou voltar para o Renzulli, que ele fala da teoria dos 3 anéis, que para a gente considerar uma pessoa com altas habilidades de superdotação, ela precisa ter uma habilidade acima da média, então os 3 anéis são isso, habilidade acima da média, criatividade e envolvimento na tarefa, tá? E aí, ele usava, a gente fala dos 3 anéis porque ele usava, para explicar, né, muitas imagens para ilustrar essa teoria. Nessa teoria, o que acontece? A teoria, ela compreende a superdotação como resultado da interação desses 3 componentes. Habilidade acima da média em alguma área específica, criatividade e envolvimento na tarefa. É isso.
entendeu? Não importa a área, é qualquer área. E pode ser uma daqueles 9 tipos de áreas, enfim. A pessoa vai ter um envolvimento muito grande na tarefa relacionada àquela área. Ela vai ter uma criatividade muito grande relacionada àquela área. É um exemplo, tá? Ou em mais de uma também. Então, é possível a gente ver isso. Então, a junção, ele fala dos 3 anéis porque é como se fossem aqueles círculos, né, da matemática, que eu não sei o nome, sabe, aquela de conjunto, assim, que você cruza um no outro ali, no meio. Então, no meio fica a superdotação. Então, capacidade acima da média, criatividade, envolvimento da tarefa, o ponto ali da junção é a superdotação. Essa teoria é a mais utilizada porque ela foi testada em campo, né? Então, é um modelo de enriquecimento escolar, ele trabalhou bastante essa teoria aí, tá? Então, por isso que é uma referência, os anéis de Renzulli, né? A teoria dos 3 anéis. Vamos falar na prática. Eu abri esse parêntese todo para explicar a inteligência, para falar do que a gente tem de teoria, que a gente se baseia para falar da superdotação. Quais são as características da pessoa que tem superdotação? E eu vou falar da superdotação exclusivamente, tá? São características somente da superdotação. Por que eu falo isso? Porque se a gente for fazer uma avaliação neuropsicológica, a gente pode concluir que a pessoa pode ter uma dupla excepcionalidade. Um TDAH junto com superdotação. Pode acontecer. Pode ter um autismo em algum nível, geralmente nível 1, junto com superdotação. E tem um outro detalhe muito importante. Dessas 3 que eu citei, TDAH, autismo e superdotação, pode acontecer de ter os 3 também. Dessas 3, tem pontos que se conversam de sintomas. Lembrando, observação, parêntese, superdotação e altas habilidades ou altas capacidades não é uma patologia, tá? É uma condição do cérebro, é um cérebro neurodivergente, tá? Existe uma neuroatipicidade, ele não é neurotípico, ele é neuroatípico. Então, o cérebro que funciona diferente, não é patologia, tá? Superdotação não é patologia, diferente do TDAH e do autismo, tá? O TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento, que afeta ali fisiologicamente o cérebro e tal, enfim, que com medicação a gente pode voltar e algumas técnicas depois da medicação ajudam a pessoa a ter um foco maior, uma concentração, uma memorização, uma aprendizagem, enfim. Então, TDAH é uma coisa, o autismo é outra coisa, que é o transtorno do espectro autista. A gente tem 3 níveis, nível 1, 2 e 3, enfim. Isso aí é pauta para outro vídeo. Mas a superdotação não é uma patologia. Porém, por todas as características das pessoas com altas habilidades de superdotação, a gente pode ter algumas questões, alguns desafios, vamos chamar assim, tá? Então, agora que eu vou falar para vocês quais são as características das pessoas com superdotação e altas habilidades. Vamos lá. Então, assim, tem a definição lá do Renzulli, mas o que a gente pode fazer de levantamento dessas pessoas? Que são pessoas que elas têm uma capacidade acima da média, eu vou chamar de capacidade, não altas habilidades, tá? Uma capacidade acima da média em determinada área, ou várias áreas. Então, a gente pode pensar na questão intelectual, a gente pode pensar na questão musical, né? Linguística, que é mais? Comunicação. Então, assim, ela tem uma capacidade acima da média em determinada área. E, geralmente, é uma área que ela gosta muito. Então, você vai ver essa pessoa com um hiperfoco grande. O hiperfoco é redundante, né? O hiperfoco já é grande, o foco já é grande no hiperfoco, né? Então, enfim. Mas vai ver essa pessoa com hiperfoco em pesquisar um determinado tema que é super do interesse dele. Entendeu? E ele vai se aprofundar, e ele vai desenvolver alguma teoria em cima daquilo que ele aprofundou, entendeu? Ele pode... Só que aí tem um processo que é interessante. Essa pessoa, ela não acredita, na maioria das vezes, ela se sente insegura, né? Porque ela pode até desenvolver a síndrome do impostor. Porque tanto que ela vai aprofundando e vendo que ela não sabe tudo, que ela acha que ela não sabe nada, né? E aí ela pode se colocar para baixo. Isso também pode ser uma característica mais negativa. E aí, qual que é o ponto aí? Geralmente o ambiente, né? O ambiente mesmo, o contexto no qual essa pessoa superdotada cresceu, né, na infância, ele pode ajudar ela, né, ajudá-la
a desenvolver esse processo de superdotação com tranquilidade e usando o melhor que ela tem, ou pode derrubar. Por quê? Porque se o ambiente é tóxico, se a família é tóxica, ele tem uma alta sensibilidade, uma hipersensibilidade, que ele vai sentir tudo intensamente, seja físico, questão do tato, emocional, tudo. Então, ele vai captar, porque essa também é uma das características da superdotação, ele vai captar tudo ao seu redor no ambiente. Ele vai conseguir fazer uma leitura das pessoas, uma leitura do ambiente precisa. Ele consegue prever acontecimentos a partir de uma análise, porque a questão da análise também é um ponto forte da superdotação, analisando todo o contexto, analisando os padrões, observando os padrões, ele vai fazer uma leitura precisa das pessoas e dos ambientes. Então, é interessante a gente ver isso também na superdotação, né? É uma das características também. Então, hipersensibilidade, leitura do ambiente. Inclusive, a gente, abrindo outro parêntese, a gente tem textos e tem livros que eu recomendo para alguns pacientes, denominados de pessoas altamente sensíveis, né? E assim, de novo, como tem características que se conversam em 3 tipos, a alta sensibilidade também está presente no TDAH e no autismo. Então, por isso que tem o diferencial ali, né? Então, por exemplo, que eu não falei antes, né? Que eu abri muitos parênteses e não fechei. Mas, por exemplo, o que tem de ponto convergente? A alta sensibilidade. O TDAH e o autismo também tem alta sensibilidade. O hiperfoco no TDAH e no autismo também tem hiperfoco. Então, qual que é a grande questão aqui? O diferencial é que o hiperfoco do superdotado, ele tem um foco. Ele tem um foco, ele abre, e assim, não é uma dispersão, né? Ele abre várias janelinhas no computador, várias abas, mas para aprofundar um determinado tema. Ele volta pro tema, o TDAH não, ele dispersa. Ele vê aqui, nossa, onde que eu tava mesmo? Né? Ele vai fazendo isso. E por isso que às vezes há confusão, mas são questões muito distintas, né? Tem que ter um olhar atento para isso. E o autismo, ele tem uma alta sensibilidade que pode desestabilizar, né? A alta sensibilidade. Os dois têm um pouco de desestabilização nesse sentido, mas no autista tem algumas questões que se diferenciam. Por exemplo, a alta sensibilidade do superdotado, ele consegue ter empatia, ele faz uma leitura do outro precisa. Já o autista, né, o espectro autista, ele não consegue fazer uma leitura do outro. Ele sente muito intensamente, barulho é irritante para ele, coisas assim altas demais, cheiros. Só que isso é intenso para ele, mas a leitura do outro, né, ele não consegue. Ele não consegue ter a empatia porque ele não consegue ler as expressões emocionais dessa outra pessoa. Então, essa é a principal diferença. São pontos que se conversam nessas três condições, mas tem diferenças. Então, é por isso que é importante a gente observar, né? Mas, enfim, voltando a falar das características da superdotação, a gente excluindo também esses outros diagnósticos que também podem coexistir, tá? Com as altas habilidades de superdotação. Por isso que eu tô trazendo aqui são características, mas só um teste, só uma avaliação neuropsicológica pode bater o martelo para você, tá? Um ponto interessante, né? Essa pessoa que tem superdotação, ela pode ter uma ansiedade muito grande porque ela pensa demais, porque ela analisa demais tudo o tempo todo, principalmente quando é algo do interesse dela, né? E mesmo que não seja, se ela estiver simplesmente quieta, observando as coisas acontecerem, ela vai estar analisando o comportamento do outro, analisando as situações. De repente tem uma situação de resolução de problema, ela vai gostar desse desafio, é como se fosse um autodesafio. Existe uma competitividade com ela mesma. Então a pessoa com superdotação, ela tende a não ser competitiva com o outro, mas com ela mesma. Entende? Então ela sabe que ela tem uma capacidade de se superar naquilo, ser melhor naquilo. E aí isso também pode cair num ponto de autocobrança excessiva, uma hipercriticidade que pode atrapalhar, pode gerar sofrimento, estresse, muito mais ansiedade, até depressão. Então, por isso que o superdotado precisa de um cuidado, né? Um cuidado para direcionar melhor esse hiperfoco, porque o hiperfoco não é saudável. Se você ficar hiperfocado demais num tema, num assunto, pode ser positivo por um lado, você vai aprofundar, vai mergulhar naquele assunto, vai saber de tudo naquele assunto e vai longe, né, ou acima da média ali.
por empolgação, porque tem prazer naquilo, prazer de estudar, prazer de conhecer, prazer de saber mais sobre determinado tema ou sobre tudo, que isso também é uma característica, né? Eu quero entender o porquê, o que que tá por trás de tudo. Não me basta a pessoa falar isso é isso. Eu tenho que entender, não, mas por que que é isso? Qual que foi a origem, o começo do princípio disso aí que você tá falando? Então, às vezes, tudo gera curiosidade. Curiosidade é uma característica, né? É muito forte dos superdotados. Então, tudo faz ele querer aprofundar, entendeu? E se, de repente, aquilo desperta o interesse, aí vai entrar no hiperfoco. E entra fácil em hiperfoco, tá? Praticamente o tempo todo. E aí já dá pra gente ter uma noção do problema disso, né? O problema principal é que a pessoa acaba se isolando do mundo. As interações sociais acabam caindo, porque ela não consegue se desprender daquilo, né? Tipo como se fosse obsessão, né? Enquanto eu não resolver esse problema, enquanto eu não entender isso daqui, enquanto eu não chegar numa conclusão, eu não vou sair do lugar, né? Eu não vou interagir, porque eu vou perder tempo. Aí entra a questão da perda de tempo. Tudo pode ser perda de tempo se não tiver relação, conexão com aquilo que ele está estudando, aprendendo ou fazendo naquele momento, ou aprofundando, né, no caso. Então, os superdotados têm essa característica, né? A criatividade também fica em destaque como característica. Então, essa pessoa, ela tende a ser criativa. Vamos pensar pela lógica, né? Se a pessoa tem uma habilidade de abstração e ela consegue resolver problemas com uma certa facilidade, etc., a tendência é ela ser mais criativa, porque a gente precisa da criatividade para resolver problemas, né? Então, a criatividade é alta, ela tem vamos lá, sintetizando, uma alta performance inata, ela tem uma elevada potencialidade de aptidões, talentos e habilidades, e criatividade natural, né, que eu já falei, aí capacidade de pensar, raciocinar e julgar, aprendizagem precoce, então isso é algo bem interessante, aprende tudo com uma certa facilidade. Não estou falando de velocidade, tá? Que pode ser um aprendizado demorado, mas aprende, então com facilidade e precocemente, algumas coisas, né? Falando também de ciclo do desenvolvimento humano. Então, sei lá, uma criança que deveria aprender a ler com 7 anos, ela foi lá e aprendeu a ler com 5 ou até antes, né? E com facilidade. Então, 3 anos, né? Tem casos assim que a gente vê acontecer. É isso, tá? Então, situações muito precoces a gente vê acontecer. Um vocabulário amplo, né? Uma gramática avançada também acontece. Autodidatismo é uma característica bem importante das pessoas com superdotação. A curiosidade que eu falei e a memória, né? Por que a memória, né? Então, tudo que a gente tá falando aqui tem a ver com a habilidade de aprender, a capacidade de aprender. Então, a gente precisa de memória para aprender. A gente só vai fixar um conteúdo, uma informação, um conhecimento, se a memória estiver boa, né? Então, a memória da pessoa que tem superdotação e altas habilidades é muito boa, tá? E é isso. Um ponto que chama atenção também é que tudo pode ser entediante, né? Porque a pessoa tá tão lá avançada em alguns pontos, em alguns conhecimentos, em algumas leituras precisas, às vezes ela tem um tipo de inteligência ali que é mais social, mais emocional, mais interpessoal ou intrapessoal, enfim, ela tá tão além que tudo ao seu redor pode ser entediante. Então, se a gente for pensar numa criança, ela pode se sentir deslocada, ela pode se sentir fora do lugar na infância, entende? Então, por isso que é importante identificar cedo para poder direcionar melhor um tratamento no sentido psicológico ou até mesmo educacional, mais direcionado para essa criança, entendeu? Então, geralmente, essas pessoas, elas demonstram um potencial elevado em qualquer uma das áreas, intelectual, acadêmica, liderança, psicomotricidade e artes, que elas podem ser isoladas ou combinadas, ainda apresentando elevada criatividade e envolvimento com a tarefa, grande envolvimento com a tarefa. Então, por exemplo, intelectual, uma pessoa que gosta muito de estudar, que aprofunda e, enfim, produz e etc. Acadêmica, que, enfim, faculdade, mestrado, doutorado e etc. Liderança, então pode ser um líder político, que pode ter altas habilidades de superdotação, pode ser um líder dentro de uma empresa, um empreendedor, liderança, não importa qual, tá? Um técnico de futebol e etc. Psicomotricidade na área do esporte, né? Acima da média ali no esporte, no futebol, na dança, na ginástica e etc.
E aí todas as características da arte também, a dança é uma arte, né? Enfim, a psicomotricidade e a arte que andam juntas ali na dança, né? Pintura, música, enfim, tudo isso é arte. É isso, gente. Então, assim, vamos tirar essa ideia mitológica, desmistificar a superdotação como um gênio, né? Não, nada a ver. Então, não necessariamente porque você tem que ser bom em tudo. Você pode ser bom em uma única coisa. E aí, qual que é o ponto? E por isso que eu defendo aqui a necessidade de fazer uma avaliação neuropsicológica. Porque às vezes a pessoa pode ter uma superdotação e ela ter uma baixa autoestima, porque ela não foi estimulada, né? Porque ela teve um contexto tóxico e se envolveu muito com esse contexto emocional tóxico, e aí ela não desenvolveu, ela não foi estimulada. E a gente tem muitos casos de que a gente tem alguns estudos que dizem que no Brasil a gente tem pelo menos 3%, 4%, eu não vou ter certeza disso. E só que assim, não tem como a gente ter certeza porque essas pessoas não fazem avaliação. A avaliação neuropsicológica é cara, não é barata. Então, a gente pode ter um superdotado que vive num contexto de periferia, numa comunidade periférica do Brasil, numa situação de pobreza, que não vai desenvolver alguma coisa, não vai fazer a diferença. Então, por isso que eu acho que é interessante, sim, a gente falar sobre isso, para a gente poder usar melhor essas capacidades dessas crianças, desses jovens e até desses adultos, que podem descobrir a superdotação tardiamente, né? Então, acho que esse é um ponto interessante aí pra gente aprofundar, né? E eu posso voltar a falar mais sobre isso, né? Mas eu acho que eu trouxe um combo de informações aqui. Esse vídeo vai ficar gigante, com certeza, mas eu acho que vale a pena a gente falar sobre isso um pouquinho mais. E é isso por hoje.